Tratando-se de dividendos, é impossível a gente não falar sobre a política monetária ou a reunião do Copom que decide a taxa Selic, a nossa taxa básica de juros, que nesse ano de 2021 já está em 6,25, e a gente também não pode deixar de falar da nossa querida inflação no Brasil, que beira os 10,25%. Agora, sabendo que a nossa taxa Selic é 6,25 e a inflação 10,25%, não podemos deixar de falar das empresas que pagam dividendos na nossa bolsa brasileira acima da nossa taxa Selic. Por isso, no vídeo de hoje a gente vai falar das 10 empresas que pagam dividendos acima da taxa Selic anualmente. Então a gente trouxe essas empresas aqui para você. Se você quiser saber o Dividend Yield, a gente vai explicar também o que é Dividend Yield nesse vídeo, você precisa baixar o PDF. Então vai no link da descrição, clica lá, baixa o PDF que tem as 10 empresas que pagam mais dividendos da nossa Bolsa Brasileira acima da nossa taxa Selic. Não esquece de se inscrever no canal do Eu Quero Investir, ativar o sininho para receber notificação de quando tem vídeo novo e também nos siga nas nossas redes sociais. Vamos começar falando primeiro o que é taxa Selic. A taxa Selic, conhecida como a nossa queridinha taxa básica de juros, é o instrumento que o Banco Central tem para conseguir controlar a nossa inflação no Brasil. Para a gente saber a nossa inflação, que é o IPCA, fazem aí uma pesquisa de serviço, produtos, importação, exportação, uma grande pesquisa ao redor do nosso Brasil, e eles conseguem definir aí o IPCA, que aí a gente vai conseguir entender como é que funciona a inflação no Brasil, e ela hoje já está em 10,25, e aí o Copom precisa atuar aumentando a nossa taxa básica de juros, que já está em 6,25. Ou seja, a nossa Selic é um instrumento para controle de inflação e ela é decidida a cada 45 dias. Agora, o que é o Dividend Yield das empresas? O dividend yield nada mais é do que um percentual que é gerado das ações que o acionista tem das empresas na bolsa. Dividend yield, em inglês, significa o dividendo, ou seja, qual é o percentual de dividendo que eu tenho em relação às ações que eu tenho em carteira da empresa. E ela é distribuída através do próprio dividendo e também juros sobre capital próprio aqui no Brasil. Para a gente calcular o dividend yield, geralmente ele é calculado anualmente, a gente pega os dividendos distribuídos nos últimos 12 meses, justamente pelo dividendo que a empresa paga e também sobre juros sobre capital próprio. Bacana. Agora é o seguinte, o dividend yield nada mais é, pessoal, do que um rendimento ali que as suas ações em carteira levam, quando a empresa distribui lucros acumulados. Digamos que a empresa tem lá lucros exorbitantes acumulados e ela não quer reinvestir esse dinheiro todo na empresa, ou seja, gerar mais negócios, investimentos, ela quer justamente pegar esse lucro e dividir entre os seus acionistas, que é o chamado, então, de dividendo. Ou seja, a gente pega esses dividendos distribuídos, faz um cálculozinho para entender o percentual que você recebe das ações que você tem em carteira e aí gera o nosso querido dividend yield. Essa porcentagem a gente compara diretamente com a taxa Selic, entende se essas empresas estão pagando acima da taxa Selic, para pelo menos a gente não perder ali o poder de compra da nossa inflação no Brasil. Por isso, a gente trouxe aqui as 10 empresas que pagam mais dividendos em comparação à taxa Selic anualmente. Vamos para a primeira empresa que paga mais dividendos na nossa Bolsa Brasileira. Agora, lembrando, pessoal, se você quiser saber exatamente a porcentagem, aí você vai ter que baixar o nosso PDF. Vai no link da descrição, clica lá, baixa o nosso PDF que vai ter as porcentagens de dividend yield de cada empresa dessa. Aqui a gente vai dar a lista das 10 maiores empresas que pagam dividendos aí na nossa bolsa. Então a gente tem a primeira delas, que é CSN Mineração, que é a segunda maior exportadora de minério de ferro e fez o seu IPO recentemente, em 2021, na B3, e ela é uma empresa que minera como a própria Vale do Rio Doce e tem lucros exorbitantes, por isso aí é uma das maiores pagadoras de dividendos, olhando a cotação de hoje. Lembrando, pessoal, que a cotação influencia também o pagamento de dividendos, porque a cotação é justamente referência ou um proxy do lucro da empresa, Então a gente usa a cotação para entender o lucro e aí chegar numa porcentagem de dividend yield. Então a cotação dela que a gente pegou aqui é de R$ 6,65, ou seja, ela hoje é a nossa maior pagadora de dividendos na Bolsa Brasileira.
Indo para o segundo lugar, a gente tem Mitre Realty, ou seja, a Mitre é uma incorporadora e construtora aí no ramo imobiliário, muito sediada em São Paulo, pegando uma região mais central, Pinheiros ali, e é a nossa segunda maior pagadora de dividendos, é uma empresa que constrói e recebe bastante lucros através de suas vendas aí da incorporação, ou seja, da venda dos imóveis, e ela é hoje a nossa segunda maior pagadora de dividendos na bolsa. Lembrando que se você quiser saber as porcentagens, baixe nosso PDF, vai lá no link da descrição, clica lá e baixe nosso PDF. Vamos para a terceira empresa. A nossa terceira empresa que paga mais dividendos é a própria Vale do Rio Doce, nossa querida Vale 3 aí, né, mineradora de ferro, entre outras ligas aí de metais. Ela hoje é a terceira maior pagadora de dividendos, olhando pela cotação de 80,68. Lembrando, pessoal, que a cotação sempre influencia. Então, se você comprou a ação, por exemplo, da Vale a R$60, provavelmente o seu dividend yield naquela época era maior do que hoje a 80. Então depende muito de qual foi a sua entrada. Agora, a dias de hoje, a 80,68, a Vale é a nossa terceira empresa que paga mais dividendos na bolsa. A gente tem a nossa quarta empresa, que é a Lopes Brasil, que é uma consultoria de imóveis, intermediação imobiliária, também aí muito no ramo imobiliário, né? A gente pegou a cotação dela a R$2,90 e ela é hoje a nossa quarta empresa que paga mais dividendos no Brasil. Ela tem uma atuação aí em 8 estados, principalmente no Distrito Federal, mas hoje a cotação de R$2,90 posiciona ela em quarto lugar como a maior pagadora de dividendos na nossa bolsa. A quinta maior pagadora de dividendos é a Plano & Plano, é uma incorporadora desde 1990, incorporada ali, né, uma subsidiária da Cyrela. A Cyrela também vai aparecer aqui na nossa lista, hein? Então a Plano & Plano, que é a PLPL3, é a quinta maior pagadora de dividendos, também aí no ramo imobiliário. O foco, pessoal, da Plano & Plano é muito presente em 17 estados no Brasil e também aí sempre no ramo de incorporação para imóveis. A gente já viu aqui que tem pelo menos aqui 3 empresas já aí no ramo de construtora, né? Quer dizer que é um bom negócio. Temos 2 mineradoras e já 3 construtoras aí, ou nesse ramo de imóveis imobiliário aí, de incorporação. Vamos para a nossa sexta empresa que paga mais dividendos no Brasil. É a IMC, mais conhecida aí como frango, como frango assado, né? O pessoal conhece a IMC como frango assado, mas ela tem uma capilaridade de negócios muito maior hoje, a IMC, né? Com batata inglesa, black coffee, frango assado, expresso mineiro, Viena, Pizza Hut, KFC do Brasil, entre outras. Então a IMC hoje é um conglomerado alimentício aí no Brasil. A cotação dela a R$3,90 que a gente pegou a referência e hoje é a sexta empresa que paga mais dividendos. Quando a gente tem empresas assim que já se tornam maduras no mercado, como a própria Vale, ou até mesmo a IMC, que já é uma empresa aí muito conhecida no Brasil, com uma capilaridade do ramo alimentício em vários locais, as pessoas tendem a possuir essas ações, principalmente quando o mercado está em baixa, vai lá adquirir essas ações sabendo que o dividend yield vai se perdurar por muitos anos. Por isso que é importante você olhar qual empresa ali tem uma perpetuidade favorável para os próximos anos, porque quando você investe pesado nessas empresas procurando dividendos, você tem que entender que a perpetuidade dela, ou seja, o caminhar dela conforme os anos, vai continuar tendo esses dividend yields, por isso é muito importante a gente entender qual é a perspectiva dessa empresa para os próximos anos. Beleza, a nossa sétima colocada aqui é Cury, também atuante aí no mercado imobiliário, destinado aí para o ramo de incorporação e venda de imóveis. A gente está vendo que esse ramo aqui paga bastante dividendo, né? Bem bacana esse ramo de incorporação aí para quem busca dividendos aí na bolsa, né? A Cury é a nossa sétima colocada a uma cotação de R$ 7,82. Oitava colocação é da nossa construtora Tenda, Tend3, né? Fundada em 1993, é uma empresa e construtora e incorporadora no Brasil. Pessoal, olha esse negócio de incorporação aí, paga bastante dividendo. Então, se você quiser ter uma carteira de dividendo, coloca ali minério, incorporação e você está feito aí na bolsa, né? Então, a gente tem Tend3 aqui também como a oitava colocada, uma cotação de R$ 17,96. Ela é hoje a nossa oitava empresa. E não menos importante, a nossa querida Cyrela, que também ali é uma parceria com o PLPL, né? Ela é hoje
a nona empresa que paga mais dividendos aqui na nossa lista. Cyrela é uma cotação de R$18,18. Lembrando que Cyrela é uma grande incorporadora aí, fundada em 1960, tem uma tradição, é uma das empresas que fica no topo ali de dividend yields por muitos anos aqui no Brasil e é uma empresa que muitos investidores escolhem quando fala em dividendo. E a nossa 10ª empresa, não menos importante, é Companhia Siderúrgica Nacional, ou seja, a CSN. A gente tem a CSN Mineradora, que é a Semin, e a gente tem a CSN, que é a Companhia Siderúrgica Nacional, ali muito antiga também, fundada ali em 1941, né, estatal. Ela é muito tradicional no Brasil e ela está em 10ª colocada. Trouxemos essa lista de 10 empresas que pagam mais dividendos na nossa Bolsa Brasileira e deu para perceber, pessoal, que mineração e incorporação são os negócios que geram bastante lucro e não precisam tanto de reinvestimento, ou seja, a distribuição de dividendos é um ponto muito importante dessas empresas. Então, quando a gente está vendo esse cenário aqui de taxa Selic a 6,25, podem ser boas empresas para que você faça uma carteira aí protetiva contra a inflação, o seu poder de compra, né? Agora, se você ficou com alguma dúvida, comenta aqui embaixo, né? Pô, Razia, qual é a empresa que pagava mais dividendos e que ficou para trás? A gente traz aqui para vocês. Qual é a empresa hoje com a perpetuidade, ou seja, com um cenário bem interessante para os próximos anos que pode ser uma boa pagadora de dividendos? Comenta aqui embaixo que a gente também vai trazer para vocês. Não esquece de baixar o nosso PDF, vai lá, clica no link e baixa o PDF para saber quais são as porcentagens aí de dividend yield. Também não se esquece de se inscrever no canal do Eu Quero Investir, ativar o sininho para receber notificação de quando tem vídeo novo e nos seguir em nossas redes sociais da Eu Quero Investir. Segue o Razia também, @LuizRazia. Eu fico por aqui, até o próximo vídeo. Tchau!